Esse é o sexto vídeo da série sobre a história do paganismo, e hoje eu vou abordar a magia medieval e a caça às bruxas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: as pessoas acreditavam que existiam bruxas, ou melhor dizendo, existiam bruxas, ou era só um pretexto para perseguição às mulheres, né? E a resposta é que sim, haviam bruxas, né? Haviam bruxas, ainda que elas não fizessem as coisas que o estereótipo do século XV inventou que elas faziam, mas haviam bruxas, é, tanto na tradição latina que é misturada com a celta, né, de onde vem a palavra bruxa, quanto na tradição germânica, né, de onde vem witch. Então, é, vamos, vamos passo a passo aqui para entender o que motivou a caça às bruxas. Primeira coisa, a gente tem que entender que a caça às bruxas aconteceu depois da peste negra, né? Antes da peste negra, havia, claro, perseguição a qualquer pessoa que entrasse dentro do conceito de um conceito maligno, de pessoa que estaria adorando o diabo, né? Mas não havia essa perseguição sistemática. A sistematização dessa perseguição e a forma como ela ficou generalizada é só do século XV em diante. Mas o que acontece? A peste negra, as pessoas, né, morriam, né, de uma doença medonha, que elas não sabiam de onde vinham, mas achavam que era uma punição divina. Isso ocasionou muita fome, porque as pessoas paravam de trabalhar, né? Isso quebrava as colheitas. Alta de preços, muita mortalidade infantil também. Enfim, isso levou as pessoas a recorrerem bastante à magia popular como uma forma de solução, né? Então, essa magia popular ela envolvia tanto curar pessoas, quanto tentar resolver os problemas agrícolas, ou coisas mais cotidianas, como auxiliar nos partos, enfim. Tanto homens quanto mulheres se envolviam, né, na prática dessas magias, mas as mulheres elas acumulavam mais conhecimento ao longo da vida, né? A gente vai ver isso, que isso tem a ver com expectativa de vida mais alta. Então, desde sempre, no contexto ali da rural, medieval, haviam pessoas que ficavam putas quando quem executava essas magias populares aí falhava, né? E ao falhar, isso acontece até hoje, tá? Parteiras, por exemplo, às vezes dá ruim. Muitas vezes dá ruim, enfim, não tem culpa da parteira, né? Dá ruim, é culpa dela. Mas as pessoas elas vão jogar, vão projetar a frustração, seja, enfim, pelo mau sucesso de qualquer procedimento que seja, na pessoa que estava fazendo, né? Ainda mais um procedimento mágico, que tecnicamente depende da vontade dos envolvidos. Então eles poderiam dizer que você não estava com uma má intenção, por isso que deu ruim. Então, essa é uma fonte, digamos assim, primária da perseguição a pessoas que praticam magia durante a Idade Média, né? Mas é só o início de algo que, quando chegou na Caça às Bruxas, é que realmente adquiriu uma escala de perseguição sistemática a pessoas supostamente pagãs, né? No caso da caça às bruxas, tá? A Inquisição era para perseguir hereges de todos os tipos, principalmente judaizantes, como eles chamavam. Mas vamos entender como que chegou até a Idade Média essa discussão sobre magia. Essa discussão chegou na Idade Média através dos gregos e romanos, né? Na época do os greco-romanos eles consideravam magia charlatanismo, basicamente, né? O mago era um tipo de feiticeiro que havia saído lá do Oriente, da região eles chamavam de Pérsia, né? Do Império Persa, e eles começaram a se espalhar pelo Mediterrâneo ali com as suas práticas de mágica, né? E essa rejeição greco-romana de chamar de charlatanismo ela era uma discussão que acontecia. Então, alguns autores falavam, por exemplo, que não era realmente diferente do sacerdócio, dos templos e tal, mas é porque esses autores estavam sendo céticos em relação aos templos também, né?
Mas, no geral, a grande discussão que acontece aqui é a mesma discussão velhíssima do xamã versus sacerdote, que você consegue ver muito mais claramente em sociedades cujos mitos foram registrados muito mais próximo da transição da caça e coleta para a agricultura. Né? Por quê? Porque na atividade agrícola os sacerdotes se tornam muito mais se tornam realmente quem guia, né, a sociedade, principalmente quando ela se civiliza, né? Enquanto que o xamã é um indivíduo com poderes próprios, né? Por mais que o xamã ele se utilize de técnicas consagradas dentro de seu povo para atingir os seus objetivos, é inerente à ideia do xamanismo o poder pessoal do xamã. Né? Já o sacerdote não tem poder pessoal. O sacerdote é um intermediário entre o divino e o humano, entre o mundano e o sagrado, enfim. E aí existe um esforço da parte dos sacerdotes para controlar as atividades análogas ao xamanismo em qualquer sociedade. Acontece assim, só para dar um exemplo bem claro, né? Num sacerdócio em que você quer prever um futuro, tipo no oráculo grego, quanto mais importante fosse a informação que eles quisessem obter, tipo, ia ser uma questão de Estado, por exemplo, guerrear ou não, eles não consultavam um oráculo só. Primeiro eles consultavam o oráculo, e o oráculo não era só a pessoa que estava ali em estado alterado de consciência. Fazer uma performance e pá, é isso, fechou. Não, todos os sacerdotes interpretavam a performance. Seja da pessoa, seja dos pássaros, seja do sacrifício. A performance era interpretada por várias pessoas e reconfirmada com diferentes augúrios, como eles chamavam. Então isso limita tremendamente o poder individual. Nunca um sacerdote só é quem realmente determina o que o templo pensa. O pensamento ali do templo barra deuses é coletivo, né? Então, para os greco-romanos, eles rejeitavam. Para eles era charlatanismo isso. Mas o cristianismo ele não é tão sofisticado, né? Não é tão filosófico, ele não reflete sobre as coisas nesse nível. O cristianismo é mais tacanho. Então, o cristianismo vai beber de uma outra fonte, uma fonte que é uma das primeiras rupturas claras com o paganismo, que é o zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião que surgiu na Pérsia por volta dos anos 600 ou 500 a.C., meio que coincidentemente quando os magos estavam saindo de lá. Olha só, vamos descobrir o que tem a ver. O Zoroastro defendia que haviam apenas duas divindades no mundo. Na verdade, Deus e o diabo. Né? Uma divindade que representa todo o bem e uma que representa todo o mal. E, portanto, você ou está cultuando o bem ou você está cultuando o mal. Né? E o zoroastrismo foi uma das primeiras religiões que conseguiu criar essa ideia de que eles são os revelados e que sabem a verdade. Enquanto que quem não está seguindo essa verdade está seguindo os demônios, que se utilizam de falsas representações para poder desviar a fé no verdadeiro Deus, que só tem características boas. Né? Isso é o dualismo. Antes disso havia o monismo, que era o quê? A ideia de que toda divindade tem características boas e ruins. Né? Então, você pode ser uma deusa, um deus, primeiro que quase sempre eram múltiplos, mas mesmo que você adorasse um só, como os hebreus adoravam a um só, né, pelo menos deveria ser adorado, eles achavam que existia mais de um. Mas, detalhes aí, para quem quiser saber de hebreus, eu não tenho, enfim, muitas outras fontes. Mas eles acreditavam que o Deus deles do céu ele fazia o mal para eles também, ele punia eles. Quando eles faziam algo desagradável aos olhos do Deus deles, eles eram punidos pelo Deus deles, e não pelo inimigo do Deus deles, pelo grande rival. Né?
essa ideia do diabo como grande rival de Deus, ela vai chegar até os hebreus também. Né? Mais ou menos no mesmo período em que vai chegar no mundo greco-romano todo, né? Por influência do zoroastrismo. E os magos provavelmente estavam fugindo da Pérsia por causa disso. Porque na visão dos magos, né, esses poderes pessoais deles, eles eram usados tanto para o bem quanto para o mal, igual aos deuses, né? Os xamãs, eles têm um quê de deuses, né? O deus que um humano pode ser. Agora, para os sacerdotes, o indivíduo é absolutamente inferior aos deuses, né? Então, esse tipo de comparação não pode existir. E se você não está fazendo algo que invoca o lado do bem, o lado que é o Deus que só tem esse aspecto lindo e maravilhoso e real, porque nem na Bíblia está escrito que o Deus é assim, mas enfim, o bem absoluto ele tem que ser cultuado e o mal absoluto tem que ser completamente repudiado. E se você faz magias para obter algo que não seja o bem absoluto, você só pode estar interagindo com o diabo. E foi essa a lógica que chegou na Idade Média. Então, mesmo as pessoas não sendo dualistas, seguindo visões de mundo diferentes, elas eram enquadradas pela igreja como sendo adoradoras do diabo, já que elas não estavam adorando a Deus, né? Na prática mágica qualquer que fosse. É por isso também que existiu toda a apropriação da parte dos santos, das relíquias. Eles começaram a transferir o pensamento mágico para coisas da igreja, porque assim eles fariam com que esse pensamento mágico estivesse restrito ao lado do bem, né? Ao lado de luz da força. Mas vamos continuar agora para entender mais o contexto histórico. Como a gente estava vendo nos vídeos anteriores, eu parei por volta do ano 1000, né? Quando os últimos reinos pagãos foram transformados em reinos cristãos. O que acontece após o ano 1000, na Europa, tem uma grande diferença, né? Eles criam a chamada Revolução Agrícola, que foi quando eles juntaram um monte de técnicas agrícolas em um combo e aumentaram muito a produtividade. Isso foi inventado principalmente nos mosteiros católicos, mas depois foi introduzido foi sendo introduzido nos feudos, né? E se transformou na forma de agricultura que a gente está diretamente associada ao feudalismo. E essa revolução agrícola medieval chegou a triplicar a população, na maioria das regiões, na verdade, triplicou, num período entre 200 a 300 anos. Depois disso voltou à estabilidade, né? E o que acontece? Isso obrigou a igreja a se rever, a se transformar. Porque com 3 vezes mais pessoas, você não pode simplesmente continuar tendo os mesmos ritos e achar que você vai manter o controle. Eles queriam manter o controle, né? Eles não queriam perder esse controle. Até porque era o principal poder organizado, né? Os reinos, eles eram muito fracos nesse período. Eles dependiam da igreja para a sua própria organização. Mas, de 1000 até 1346, se eu não me engano, que é quando começa a peste negra, a igreja teve que enfrentar heresias, vários tipos de heresias. A mais importante foi a dos cátaros. Os cátaros eram muito místicos, eles renegavam um monte de coisa da terra, então eles não têm tanta questão com paganismo assim, não. Eles são mais um cristianismo consequente, né? Com a lógica de que esse mundo é um lixo e só o céu é que é bom. Mas os cátaros eram hereges, então a igreja fez uma cruzada contra eles para acabar com eles fisicamente, militarmente, dado que tinha um monte de nobres, então eles separaram uma parte da França para eles. As cruzadas foram uma forma de começar a jogar esse excedente populacional para matar outras pessoas e não matar os cristãos, o que também aumentou a população cristã. Porque uma das coisas que restringe, né, o crescimento de uma população são conflitos internos, né?
Homens matando homens, quase sempre, né? Então, mas além deles terem jogado uma cruzada contra os cátaros, eles também fizeram a Inquisição pela primeira vez. E a Inquisição é basicamente um tribunal investigativo para descobrir quem são os hereges. Depois que acabou o conflito, né? E aí eles fizeram aquela devassa, né? E foi como a gente bem sabe que a Inquisição funciona. Já começou já escrotamente. Tiveram muitos concílios nessa época, então tem a questão de proibir os padres de ter família, né? Principalmente de casar, né? Os padres continuaram tendo família, só que não casavam mais, então não podiam transferir suas heranças, né, para os seus descendentes e, portanto, a igreja diminuiu a quantidade de conflitos internos que ela tinha por causa disso, né? Era muito conflituoso. O filho do bispo querer o patrimônio que era da igreja. Ou então se transformar no novo bispo, já que era um título hereditário, enfim, lógicas que hoje em dia não existe mais na igreja, né? E os franciscanos também surgiram nessa época, criando uma grande ruptura ali de valores, né? E tudo isso foram tentativas da igreja controlar aquela situação toda, até que vem a peste negra. A peste negra matou muita gente, criou um impacto social muito forte e os bodes expiatórios, ou seja, as pessoas que seriam acusadas de serem culpadas pela peste, acabaram sendo principalmente os judeus, no primeiro momento, mas depois começaram a ser todas as pessoas que tinham alguma divergência do cristianismo. Eles conseguiram inculcar na cabeça das pessoas que era o diabo que trazia esse monte de malefícios e esse diabo só podia chegar através de pessoas que adorassem o diabo. E graças a isso, o conceito de bruxa foi crescendo numa escalada grande, né? 100 anos depois da peste negra, começam a surgir já os primeiros escritos descrevendo claramente aquela bruxa estereotipada que deveria ser perseguida. E esses escritos ensinam pessoas a como se tornarem caçadores de bruxas, né? Identificá-las e tudo mais. E tem até coisas incríveis, né? Como você julgar a pessoa e você não tem certeza se ela era realmente uma bruxa, né? Então você amarra ela e joga no rio. Se ela morrer afogada, ela não era uma bruxa. Olha só, que lixo, né, de forma de resolver uma coisa. Mas aí supostamente Deus teria acolhido ela. Se ela flutuasse, ela era uma bruxa. Aí você terminava de matar ela de um jeito que uma bruxa mereceria. É um horror, né? É um horror. Então, quem foram as principais vítimas, né? As principais vítimas foram as mulheres mais velhas. E esse alvo, as mulheres mais velhas, você pode pegar pontualmente por questões de ela sobreviveu a todas as pestes, o marido morreu, o filho morreu, e ela ao mesmo tempo está empobrecida, né? Porque uma mulher nobre, ela tinha uma outra situação, né? Mas enfim, as mulheres mais velhas e pobres, elas começavam a entrar no desconfiômetro geral, do tipo, porque essa mulher tá bem, né, bem entre aspas, enquanto todo mundo tá mal. Só pode ser ela, a bruxa, que tem o pacto com o diabo e traz o mal para essa comunidade. Então rolou uma perseguição generalizada das mulheres. Tão generalizada que não tem como a gente conceber, praticamente, a diferença que era o status social das mulheres antes da caça às bruxas e depois da caça às bruxas. Existe uma coisa que é um fenômeno que vai do século XVII em diante, que é o boom populacional. Sabe esse negócio de crescer e multiplicar-vos? E as mulheres ter 10 filhos? Isso não existia na Idade Média. Tá? Estava escrito na Bíblia que tinha que crescer e multiplicar, sim, mas as pessoas não tinham isso como um dever
completo, porque elas não sabiam quando que o mundo iria acabar, quando que ia ser o juízo final, o milenarismo, que é essa ideia de que no ano 1000, ou quando tem algumas datas específicas, Jesus vai voltar, acontecia na Idade Média. Então as pessoas não estavam nessa expectativa de que o mundo ia estar ali para sempre, por isso você tinha que encher ele de filho. Né? Eles estavam mais na ideia de nós temos que ter uma vida santa para poder merecer o reino dos céus. E uma vida santa, inclusive, envolvia não fazer, né, muitos filhos, né, principalmente não tentar fazer filhos, né, e não de forma mal sucedida. Então, o status das mulheres era outro. As mulheres, mesmo excluídas dos espaços públicos já desde a época greco-romana, e não tendo tanto espaço público assim entre os pagãos não civilizados também, elas ainda sentiam muito poder no espaço doméstico. Muito mesmo. Né? Então ninguém iria perseguir as mulheres mais velhas sistematicamente nesse período, pois as famílias elas eram extremamente estruturadas na existência das mulheres. Mesmo que fosse patriarcal, patrilinear, e você mudasse para a casa do esposo, uma vez que você estava incorporado na família, a mulher ela era quem controlava tudo, inclusive em vários momentos os homens estavam ausentes. Seja o homem mais, o chefão, digamos assim, estava ausente, mas às vezes todos os homens morriam. Os homens que poderiam estar na chefia da casa, eu digo, né? Então, as mulheres tinham que assumir as chefias de suas famílias, em todas as classes sociais, né? Claro que entre os mais pobres, esse vínculo esse vínculo de segurança da mulher junto com os homens, de ter um marido e tudo mais, ele vai se tornar mais forte depois das caça às bruxas, como eu vou tentar explicar. Mas o fato é, as mulheres não tinham esse mundaréu de filhos. Isso já é a primeira coisa para você perceber que elas tinham um empoderamento diferente. Elas sabiam como evitar gravidezes. E assim, gente, mortalidade infantil não é o que justifica a população não crescer na Idade Média. Ou crescer devagar, porque multiplicar por 3 em 250, 300 anos é crescer devagar. Ainda que crescer constantemente, de uma forma impactante, é devagar. A gente multiplicou muito mais rápido a população nos últimos 300 anos. Né? E isso acontecia porque as mulheres não tinham um monte de filho. E a forma mais básica de você de você evitar a mortalidade infantil é ter filhos com entre 3 e 4 anos de intervalo. E você pode ter um monte de formas de não engravidar ao longo de 3 anos. Né? Eu não vou explicar, senão o vídeo não... enfim, o vídeo vai virar sobre outra coisa. Mas, as mulheres, elas tinham poucos filhos, elas eram empoderadas. Uma outra forma de as mulheres terem poucos filhos era os próprios dogmas cristãos. Você não podia casar 2 vezes. Então, principalmente uma mulher nobre, se ela se casasse e o marido dela morresse e ela tivesse tido um único filho, ela não casava o resto da vida. Se ela não tivesse tido nenhum filho, talvez ela conseguisse outro casamento. Mas, enfim, não era preciso, entende? Ela não era obrigada. Na verdade, a lógica dizia que você casa uma vez e, supostamente, né, enfim, o cristianismo é confuso, tá? Tem muita gente que acredita em coisas que não estão escritas lá nos dogmas. Mas, supostamente, você reencontra o seu casal, a pessoa com quem você se casou, na outra vida. Então, você não pode casar com 2, você só pode casar uma vez. Se você não pode casar uma segunda vez, essa segunda pessoa ela só serve para segurança social. E só as mulheres pobres recorriam a isso. A segurança social de ter um marido que era um amaziado, né? Ele não era casado de verdade. E com quem elas eventualmente também teriam filhos e tal. As nobres não. Ou elas iam para um convento, ou elas só ficavam, né, nobrezando lá nos castelos. Inclusive, uma mãe de um rei podia ser rainha governante, enquanto esse filho não se tornava
velho o suficiente. Então as mulheres nobres, elas tinham era outra categoria antes da caça às bruxas. E a caça às bruxas ela vem para desempoderar as mulheres em um monte de níveis, né? Tem um livro muito bom da Silvia Federici, que é o Caliban e a Bruxa. Se você ler ele, você vai ver como a perseguição especificamente às mulheres é o que explica a caça às bruxas, né? As mulheres mais velhas, elas tinham conhecimentos mil, elas mantinham os costumes pagãos, digamos assim, né? As coisas que a igreja não queria, né? Então haviam bruxas, sim, né? Haviam pessoas que acreditavam que estavam fazendo pactos com o diabo de verdade, sim, por quê? Porque o dualismo já tinha entrado dentro da mentalidade da maioria das pessoas. Então, até no Brasil, no folclore brasileiro, você vê que as pessoas, quando querem obter algo mágico, elas vão atrás do diabo. E isso não tem nada a ver com o que bruxas ou witches pagãs fariam. Pessoas pagãs não estão indo atrás de diabo nenhum, elas estão fazendo magia natural. E, inclusive, os cristãos reconheciam a magia natural como não sendo bruxaria, né? Assim, bruxa e bruxaria virou uma questão pejorativa inerentemente para se fazer o mal, sendo que a palavra bruxa ela vem, enfim, é muito antigo e é celta e não tem nada a ver com ser especificamente má a atitude da bruxa, assim como a witch é uma vidente, né? Uma feiticeira vidente, em última instância. Então, é isso. Vamos ver se eu concluo aqui com mais alguma coisa nas minhas anotações. É isso, gente. As mulheres, elas foram enquadradas nessa questão de fazerem um pacto com o diabo, dessa heresia que elas teriam participação, porque a Inquisição perseguia heresias, seria chefiada pelo próprio Tinhoso, que seria o chefe delas, de modo que elas não precisariam fazer uma igreja organizada, porque ele se manifestaria no mundo para cada mulher. E assim, é extremamente misógino. Todo o que embasa, toda a teoria que embasa a caça às bruxas é extremamente misógino, né? Ela basicamente fala que as mulheres são muito mais vulneráveis à influência do diabo porque elas são tolas e fracas e que é, elas são infiltradas. Sim, elas são infiltradas no meio rural, enfim, toda aquela coisa. Mas, enfim, é muita misoginia que justifica isso. E é graças a essa misoginia que as mulheres foram trancafiadas em casa. Até o sonho, gente, até o sonho das mulheres, até a capacidade de sedução que uma mulher possa ter involuntária, né? Ou melhor dizendo, o tesão que os homens sentiam nas mulheres, independente delas estarem querendo fazer alguma coisa, tudo isso era usado contra. Então, quando você tem aquela famíliazinha burguesinha da mulher totalmente submissa em casa, que não sabe fazer porra nenhuma além de agradar o marido, isso é resultado da caça às bruxas, tá? A caça às bruxas era para matar mulheres que tinham qualquer forma de poder político, espiritual, intelectual, influência de fato, né? A ideia da caça às bruxas foi implantar, foi acabar com o empoderamento feminino, transformando elas em reprodutoras. E é isso. Mães, apenas mães e jovens disponíveis para a reprodução aí. É isso, gente. Não é bonito, não tem nada de bacana para falar sobre esse período. A perseguição continuou até o século XVIII em vários lugares. Tem perseguição no Brasil, às bruxas. Eu tenho um livro sobre a Inquisição no Brasil que eu posso trazer depois, em que mostram casos especificamente
de práticas dos indígenas e das pessoas de origem africana sendo perseguidas como se fosse bruxaria. Essas pessoas sendo torturadas para confessar que estavam fazendo bruxaria não, tinham feito pactos com o diabo. Pessoas que nem sabiam que diabos eles estavam querendo dizer com um diabo. Só que mediante uma tortura atroz, elas iriam confessar. E para alguém sobreviver a esse tipo de inquisição, a pessoa tinha que ser muito bem articulada, essa pessoa tinha que saber como confessar, como implorar perdão, como delatar outras pessoas para movimentar a máquina da Inquisição, e ela sofreu uma punição leve em relação a outras pessoas que, convictas de que não tinham nada a ver com o diabo, não aceitavam confessar, não aceitavam delatar. Então essas pessoas elas eram consideradas mais ferrenhamente diabólicas pelos inquisidores e eram torturadas até confessar. E elas acabavam confessando. Só que elas não delatavam mais ninguém. E eram essas as pessoas que acabavam sendo principalmente queimadas, ou seja, as pessoas que tinham sim alguma autenticidade na sua prática. Autenticidade o suficiente para não cair no jogo cristão, né? Afinal de contas, se eu estou fazendo uma prática mágica e ela não é pro diabo, por que eu vou dizer que outra pessoa está fazendo para que essa outra pessoa que seja morta no meu lugar, né? Eu tenho que ser uma pessoa que já tem um pensamento, né? Triste. Então é isso, gente. Não sejamos pessoas com esse pensamento triste e tacanho. O diabo nem existe, pô. Mas, enfim, se alguém chama algum espírito mal para fazer alguma coisa má, velho, faz a sua parte do bem aí, faz a sua cruz, né? Lê a história de São Cipriano, diz lá que a mina só fez um sinalzinho lá e ele não conseguiu fazer a bruxaria, ele ficou tão admirado pela proteção do sinal da cruz que se converteu ao cristianismo. Faz isso, mas não vai lá tentar matar ninguém, não, tacar fogo nas pessoas, porque aí o cristão ele se torna o próprio... Porra, velho, o que é adorar mais o diabo do que sacrificar pessoas, né? Enfim. O que é mais adorar o mal, né? Ver o mal, né? Do que sacrificar alguém só porque não pensa igual a você. É sacrificar pela glória de Deus, né? Para que só a sua versão de Deus exista na Terra, né? Esse seu Deus, ele parece muito com o inimigo dele. Então é isso, eu vou agora encerrar este vídeo no próximo eu vou continuar para tentar aí eu vou chegar na magia mesmo, que estava sendo praticada nos séculos 16, 17, 18, e como isso é o precursor do neopaganismo. Então é isso. Hasta la vista.